Eita! Olá galera, tudo bem? Olha, eu tô aí meio sumido aí das gravações de vídeo, certo? Porque eu tô trabalhando muito, graças a Deus, trabalhando muito. E também, né, que eu enfrento aí um problema de saúde, um problema de saúde que é a depressão. Tô usando aqui um amplificador, um megafone moderno, né? Bom, eu tô aqui para explicar para vocês por que eu tô sumido e também quero falar de algumas coisas que aconteceram nos últimos dias aí em matéria, em termos de Brasil, né? As coisas erradas que acontecem no nosso país diariamente, a todo momento, nesse exato momento em que eu estou falando, tem coisa errada acontecendo nesse país, tem caquinha, tem gente sendo surpreendida fazendo caquinhas por aí. Caquinhas é o termo mais educado para falar. Bom, vamos lá. Eu fiquei muito abismado, quer dizer, todos os dias eu fico abismado, né? Então, o problema de saúde que eu tenho, na verdade, chama-se depressão. Não é novidade nenhuma, pelo jeito que eu falo, pelos tipos de vídeo, pelo meu linguajar usado nos meus vídeos, você sabe que eu tenho um problema sério aí de depressão. Então, eu luto contra a depressão trabalhando bastante. Então, quando tem bastante trabalho, eu trabalho, eu abraço a causa, eu ocupo a minha mente, mas a depressão sempre esteve na minha vida, sempre esteve presente. Então, eu não gostaria de falar agora sobre depressão, vou falar sobre a depressão mais profundamente, né? Atacar aquelas pessoas que falam que depressão é doença de fresco. É nada. É coisa de fresco até o dia em que você tiver depressão, né? É um milagre eu estar nesse mundo ainda, em pleno dia 21 de setembro de 2017, né? Mas eu vou falar isso em outro segmento. O que eu venho falar nesse vídeo aqui, estou gravando uma série deles aqui, aproveitando o equipamento e a locação. Bom, aqui é o meu estúdio, né, onde eu dou aula aqui de música. Uma TV retrô, né, que não serve mais para usar, mas ainda eu passo alguns vídeos de aulas de bateria em VHS, eu passo aqui para não perder o material. Bom, também isso aí é outro assunto. Bom, no último dia 17 de setembro de 2017, né, porque esse vídeo vai ficar por muitos anos, 17 de setembro de 2017, faleceu por os órgãos internos do Marcelo Rezende, né, então faleceu o Marcelo Rezende, falência múltipla dos órgãos e também que ele estava com câncer, câncer no pâncreas, tinha um outro órgão lá que estava com câncer matando ele, não sei qual é, mas também não faz diferença qual era o outro órgão que estava deficitário aí por conta do câncer. O jornalista do Cidade Alerta da Record, o senhor Marcelo Rezende. É uma fatalidade, né? Todos os dias tem gente morrendo dessa doença. É uma doença terrível. Quando não morre de doença, morre. Bom, basta que se esteja vivo para morrer, né? Não importa que idade você tenha, se está vivo, morre. Mas uma coisa aqui que. Tem duas coisas aqui que me deixaram muito putos da vida com isso. Duas coisas, né? Uma foram pessoas. Né? Uma foi o tal do Valdemiro Santiago. Quando o Marcelo Rezende descobriu a doença, aquele cara que se diz apóstolo, o Valdemiro Santiago, ele simplesmente, deixa eu ajeitar aqui, ele simplesmente tripudiou em cima da doença do Marcelo Rezende. Não cabe, gente, não cabe na minha cabeça um cara que, bom, primeiro era pastor, depois era bispo, e ele se intitula apóstolo. Cara, para ser apóstolo, tem que ralar muito para ser apóstolo, hein? Tem que ser o próprio Jesus para te nomear apóstolo. Eu não entendo, gente, eu não entendo como uma pessoa líder de uma religião, líder, um líder espiritual, um cara que se diz
um líder, um cara que diz que ouve a voz de Deus falar, um cara que ouve Jesus falar com ele, segundo ele, né? O cara tripudiar em cima de uma doença tão terrível como essa que acometeu o Marcelo Rezende, que levou a vida do Marcelo Rezende. Eu não sou amigo do Marcelo Rezende, eu não conheço a família, não sou parente, não sou nem conhecido, não conheço ninguém da família Rezende, muito menos lá da Record, sabe? Mas eu acho uma covardia, uma sacanagem muito grande você querer tirar sarro de uma pessoa que está com uma doença tão grave. E você, Valdemiro Santiago, você que é um pastor, bispo, apóstolo, você deveria ser o primeiro a dar exemplo, você deveria ser o primeiro a orar pelo Marcelo Rezende. Jesus não falava isso? Perdoe os seus inimigos, reze, ore pelos seus inimigos. Você, como um líder evangélico, deveria ser o primeiro a orar pelo Marcelo Rezende. Não só pelo Marcelo Rezende, mas por muitas pessoas que estão doentes, que estão acamadas, que estão com uma série de doenças ali, estão desenganadas nos hospitais ou em suas casas. Você deveria ser o primeiro a orar por essas pessoas. E não ficar tirando sarro, falar que o câncer estava comendo jornalista de dentro para fora. Você fazendo piadinhas com o sujeito que estava morrendo. Isso na minha cabeça não cabe. Não cabe, e olha que a minha cabeça é muito grande. Não cabe um negócio desse. Sabe, nem se o Michel Temer tivesse com uma doença terminal, eu jamais tiraria sarro do problema de saúde dele. Você tiraria sarro de uma pessoa que não tem uma perna? Você tiraria sarro de uma pessoa que não pode andar? Isso é covardia, isso é sacanagem. Então, o meu Deus não é o seu Deus, tá? Não estou sendo hipócrita, não. Eu sou um cara que tem depressão, eu sou um cara que às vezes penso em me matar, eu penso num monte de besteiras. Mas se eu estou aqui ainda falando essas coisas, é porque existe Deus, eu acredito que sim. É um problema de quem não acredita. Se eu estou aqui falando, é porque existe Deus e Ele permitiu que eu ficasse aqui para falar isso. Então talvez eu nem devesse dar conselhos para as pessoas. Eu não sou um exemplo de iluminação espiritual. Eu não sou lá um Buda. Eu não sou lá um apóstolo. Sabe, eu não tenho aquela iluminação espiritual suficiente para dar conselho para as pessoas. E se eu desse conselho para as pessoas, eu não cobraria. Se você quer o bem comum das pessoas, não cobre. Diferente da sua igreja, que você já chegou a vender tijolo baiano por R$ 25 cada tijolo, que você queria dizer que aquela era a reconstrução da sua vida com Jesus. Eu não sei, mas cada vez que eu te vejo na TV pregando as suas baboseiras, que infelizmente o povo é carente, o povo mais ignorante mesmo, o povo mais ignorante, o povo é carente da palavra de Deus. E você se intitula o portador da palavra de Deus. Já que você quer ser o portador da palavra de Deus, já que você quer ser o apóstolo, então você deveria usar a palavra de Deus com mais carinho, com menos ganância. Porque Deus construiu todo esse universo aqui. Eu acho que ele ainda não acabou, porque é muito grande. Deus construiu todo esse universo aqui e não cobrou um centavo. Porque se Deus cobrar da gente o aluguel de estarmos nesse planeta aqui, a porca vai roncar. Porque nós não conseguiremos pagar
um centavo do que ele pede. E Deus, além de nos dar um planeta para viver, ou melhor, nos locar nesse planeta, ele ainda ajuda a gente a consertar muitas das cagadas que nós fazemos, tanto no planeta como em nossas vidas. Quem é você, Valdemiro Santiago, para tripudiar em cima da doença e da morte de Marcelo Rezende? Quem é você? Por outro lado, teve algumas pessoas do segmento LGBT, não todos. Algumas pessoas do movimento LGBT, algumas, não todas as pessoas. Porque o Marcelo, num dos programas lá do Cidade Alerta, criticou alguns atores da Globo, falando, tem ator que tudo parrudo, chega ali falando grosso e na hora da novela faz papel lá falando fino, se rebolando. Ele tinha o direito de criticar o que quisesse. Mas aí, por causa disso, algumas pessoas, eu disse, algumas pessoas do movimento LGBT, não todas, quando Marcelo faleceu, disseram, foi tarde. Um homofóbico a menos no mundo. Vocês não fazem ideia do ódio que vocês geram contra vocês mesmos. Vocês se dizem representantes do movimento LGBT, mas tem muito homossexual que tem vergonha de vocês. Tem muito homossexual que não denigre a imagem de Jesus Cristo, não xinga os cristãos, tem respeito. Tem muitos homossexuais que são católicos, são evangélicos. Ah, você duvida? Dá para ver de longe. E são pessoas íntegras, são pessoas que merecem todo o respeito. Então vocês deviam aprender a respeitar as pessoas. Respeite para ser respeitado. É um velho ditado que serve em qualquer época do tempo, qualquer época da sua vida. Gente, valeu! Inscreva-se no canal. Eu tô com poucos inscritos aqui, mas fique à vontade para se inscrever, que vem mais vídeos por aí. Valeu, gente, e fiquem com Deus.